Gestão de agronegócio no campo. A gente vai falar disso hoje aqui no AgroB. É o caminho para organizar, controlar, planejar e dirigir o negócio. Qual que é o perfil hoje do gestor de agronegócios? São algumas das questões que a gente discute agora no AgroB, que está entrando no ar. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio está chegando no ar aqui com mais uma edição. E hoje eu tenho a honra de receber mais uma vez aqui no programa o Breno Mendonça, analista do Sebrae Minas. Ô Breno, seja bem-vindo aqui, você que esteve bem no início do programa, hoje participando aqui para mais um assunto muito legal. Muito obrigado, viu? Satisfação, Fabiano. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo. Obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui e falar sobre agronegócio, esse assunto que sou suspeito para falar, sou apaixonado pelo termo. Muito legal, Breno. E a gente gosta demais do Sebrae, tem uma parceria muito grande com o Sebrae aqui no programa. São muitos os assuntos que a gente teve a oportunidade de ter vocês aqui participando com a gente. E nesse momento em que a gente precisa tanto de pensar o profissionalismo no campo, e nesse momento que a gente discute tecnologias, a gente discute o êxodo urbano, né? Da gente deixando as cidades para desenvolver um negócio na zona rural, no campo, seja filhos dos produtores, seja pessoas mesmo que estão acreditando. A gente já trouxe aqui exemplos e mais exemplos de pessoas que foram para o interior, começaram a produzir queijo, fizeram parte também da produção frutífera, ou seja, você tem exemplos grandes. Mas para a gente trazer um pouco de conteúdo técnico e conteúdo, de certa forma, prático, técnico e prático ao mesmo tempo, sobre gestão de agronegócio no campo, eu falei, poxa, por que não a gente trazer aqui uma explicação do que é essa gestão hoje no campo? Primeiramente, Breno, hoje ela é mais profissional, né? Mais do que tudo, né? Com certeza. E quando a gente fala em gestão, né, podemos colocar que não existem resultados de impacto em negócios sem gestão. E gestão, ela é importante tanto em negócios urbanos e principalmente em negócios rurais, né? Então, o gestor de agronegócios, ele tem desafios como os gestores de negócios urbanos, né? Gestão de processos, gestão de projetos, gestão de pessoas, gestão econômico-financeira do seu negócio, com um plus, né? Com desafios adicionais que são de um negócio a céu aberto, né? Dependente de clima, região que está atuando, preços de insumos no mercado, muitas vezes ele trabalha com produto commodity, e às vezes ele tem que ser meteorologista, mecânico. Então, esse gestor, né, que toca negócios no agro, né, que gerencia negócios no agro, ele tem desafios adicionais e complementares também aos gestores de negócios urbanos, né? Aquele gestor que está acostumado a sentar na cadeirinha e só fazer ali a parte burocrática não dá muito certo não, né? Ou pode até dar certo, mas é uma exceção à regra, né? Isso não dá muito certo, porque quando a gente fala de agronegócios, né, empreendimentos rurais, é muito importante ter o conhecimento do negócio, né, conhecimento zootécnico, conhecimento agronômico, né, e aliar isso às questões relacionadas à gestão de negócios, né? Então, caminha junto essa gestão técnica, mais essa gestão propriamente dita do negócio, para que a gente consiga alcançar resultados, né? E esse resultado, de alguma forma, ele vem aos poucos, né? E por isso a gestão da questão, a gente começou o programa aqui falando de organizar, controlar, planejar, dirigir o negócio. A organização começa no pontapé ali, no colocar a bandeirinha ali para começar a história da empresa, da fazenda, da produção. Exatamente. Um primeiro ponto que eu colocaria, né, seria a viabilidade econômica do desenvolvimento de uma determinada atividade agropecuária em determinada região, em determinada situação daquela área em relação a tamanho, clima, qualidade do solo, qualidade do terreno, se tem muito aclive ou não, porque isso interfere muito em qual atividade vai ser desenvolvida. E além disso, o planejamento é muito importante, tanto de curto,
médio e longo prazo, né? O produtor está ciente que ele tem que fazer um planejamento, por exemplo, pensando em investimentos que vão durar 10 safras, que eu vou colher, às vezes, o payback, o retorno desse investimento daqui a alguns anos. Então, esse planejamento e também esse plano de negócio, estudo de viabilidade, ele é muito importante. E esse estudo de viabilidade pode, inclusive, inviabilizar o projeto. Exatamente. Se o projeto, se o negócio não deu certo no papel, tem grandes chances que ele não vai dar certo na prática, né? Pois é, muito raramente. 2 mitos que a gente já derrubou aqui no programa logo no início, hein? É o cara da cadeirinha com a mesinha, não vai dar certo no agro, e também, se não deu certo no papel, não vai ter jeito, não vai ter como colocar. Aí se organizou e começa a controlar. E o controle, ele passa desde o controle de estoque, desde o controle de insumos, desde o controle do que se vende. O controle é nesse sentido ou num sentido ainda um pouco mais amplo? Eu diria que o controle ele passa por todas as etapas do processo produtivo, né? Desde, por exemplo, se a gente pegar uma atividade agrícola, desde o preparo do solo, plantio, tratos culturais, colheita, essas questões mais técnicas e, obviamente, as questões relacionadas a negócios, né? O planejamento econômico e financeiro dessa safra, como é que vai ser a comercialização desse produto posteriormente, como é que está a situação e a saúde financeira da propriedade, qual que é o máximo que eu consigo atingir em relação a que eu estou disposto, né? Meu caixa aguenta em relação a despesas, a gastos, quanto que eu tenho aqui para fazer um investimento em determinada benfeitoria ou maquinário da minha propriedade. Então esse é um ponto muito importante, que passa também pela gestão de custos, no sentido que hoje a gente ainda tem muita propriedade que não sabe ainda o custo de produção. Quanto custa o litro de leite que eu estou produzindo? Quanto custa a saca de café que eu estou produzindo? Então é importante a gente entrar nesse mapeamento dos custos de produção, né? Entender a composição desse custo, entender qual que é o item de custo que eu preciso ter uma gestão mais refinada, sempre aliado à questão técnica. Não é, por exemplo, simplesmente cortar o custo da ração das vacas para eu reduzir meu custo do litro de leite. Se eu faço isso, eu prejudico a produtividade. Logo, prejudico a renda da propriedade. Então, assim, é todo um trabalho interligado que tem que ser feito. E esse trabalho interligado, a gente pensando aqui, nesse momento que você citou aí, né, da pessoa não saber o preço do que está vendendo. Quando você tem uma crise de um determinado produto, como a gente está vivendo agora do leite, que você não está conseguindo produzir o suficiente para atender a indústria e que também não consegue atender o suficiente o varejo, e aí o preço dispara. E é um problema ruim para todo mundo, né? É um momento complexo, porque a gente já discutiu aqui em outros programas, a gente vai trazer de novo o preço do leite. Aqui a gente fez especial sobre o leite está sempre em destaque. O leite hoje em R$ 8,00 o litro, a média já no supermercado, para o consumidor final. E é um momento interessante porque o produtor nunca ganhou tão bem pelo litro do leite, mas ele nunca conseguiu entregar tão pouco, porque ele está com dificuldade da entrega. Nessas horas, quem tem uma gestão bem organizada, um planejamento bem feito, sofre menos, né? Exatamente. Nesse momento, falando em relação ao mercado leiteiro, né, o preço na gôndola para o consumidor subiu muito, igual você comentou, mas o produtor ele passa por um processo desafiador em relação ao aumento de custos. Nos últimos 3 anos, eu colocaria, a gente teve um aumento considerável nos custos de produção, porque muitos insumos são relacionados a precificados em dólar, muitos insumos para produção sofreram bastante durante a pandemia, com o aumento de custos. Então, isso interfere demais na capacidade também de investimentos do produtor, que se sobra menos dinheiro, ele consegue investir menos. Isso gera um efeito na cadeia que reduz a produção, esse produtor ele não tem condição de investir, ele está pagando caro nos insumos, então ele segura a onda ali, e aí isso leva a um efeito de escassez do leite no mercado, que leva, consequentemente, ao aumento final para o produtor, sem contar as questões, igual agora estamos vivendo um momento de entre-safra, né, no mês de julho de 2022. Isso também interfere na redução da produção das principais regiões produtoras aqui de Minas Gerais, por exemplo, que impacta também nesse valor final que chega ao consumidor. Agora, aquele produtor que se planejou, que, por exemplo, conseguiu ter uma produção de alimentos para os animais, de volumosos para as vacas, que ele conseguiu fazer uma produção com eficiência, com qualidade, às vezes fez uma compra estratégica, comprou esse insumo antes dessa alta de preços, claro que ele consegue se virar melhor nesses momentos de crises,
né? E até mesmo ter um ganho considerável. Se a gente está falando aqui também de 80% dos produtores serem da agricultura familiar, a gente está falando também até de uma dificuldade de espaço para ter tanto insumo guardado também, né? Às vezes muito pequeno o espaço, a gente está falando de propriedades menores. Nessas horas, o pequeno acaba sofrendo mesmo, porque ele tem menos espaço para comprar, tem menos crédito para comprar mais a longo prazo. Nesse caso, diminuir a produção nunca é o caminho, né? Nunca pode ser o caminho. Mas talvez, qual que é a saída hoje de gestão de negócios mesmo para o produtor? Eu estou pegando aqui o produtor de leite, mas serve o exemplo para todos os produtores. Mas o leite está em destaque, o leite está famoso. Tem algum caminho que ele consegue diminuir essa produção sem ter tanto prejuízo, escoar essa produção? Hoje lá no Sebrae, por exemplo, vocês quando vão pegar ali a turma, tem gente já que está começando a vender esse leite para o público direto, ou seja, tem um público ali, não só a empresa. O que é a saída? O que esse produtor pode pensar como caminho? Pô, boa pergunta. Bom, lá no Sebrae a gente trabalha hoje, tem um projeto chamado Educampo, que é um principal produto hoje do Departamento de Agronegócio do Sebrae, que trabalha justamente essa gestão com os produtores. E gestão é a chave. Por quê? Independente se é um produtor familiar, se é um produtor pequeno, médio, grande, quando ele consegue ter as práticas de gestão, principalmente gestão de custos, né, ele consegue entender, né, mapear qual que é o melhor sistema produtivo de acordo com a realidade dele. Tá? Ao mapear esse melhor sistema produtivo, ele consegue mapear as melhores práticas de gestão e práticas produtivas de acordo com a realidade dele, produzindo, por exemplo, um alimento de melhor qualidade dos animais, visto que o alimento representa 53% do custo do litro de leite. Então, se ele faz esse planejamento de acordo com a realidade dele, ele consegue ter melhor desempenho ou um menor impacto nesses momentos de crise. Por quê? Se ele sabe onde ele quer chegar, se ele tem um planejamento de curto, médio e longo prazo, ele consegue surfar melhor, ele tem as práticas, boas práticas de gestão para conseguir ter melhores resultados nesses momentos. Agora, em relação às práticas de venda direta aos consumidores ou algo do tipo, é uma outra questão, porque hoje a gente tem as legislações, né, relacionadas à qualidade do leite, à produtividade, à produção, etc. Então, o caminho que a gente observa hoje é passando essa venda via laticínios. Algumas propriedades verticalizam a produção, né, através da produção de queijos e outros derivados. Ok. Esse seria um ponto principal aí. Muito legal. Ô, Breno, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, eu quero entender um pouco mais do perfil desse gestor de agronegócio atual. O que a gente tem aí de estudo, de pesquisa, de relato para ter aí um raio-x e também entender onde que a pessoa que está nos acompanhando aqui pode, de certa forma, buscar capacitação para ter essa gestão, para pegar esse planejamento, para fazer as coisas acontecerem. A gente vai para um breve intervalo e volta rapidinho aqui com o nosso AgroB. Preste atenção aí no nosso intervalo, está muito legal. E na volta a gente continua esse papo aqui. Valeu!